A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de devocional e estudo bíblico aqui no Momento para Ele, que desde já o seu coração venha estar aberto para receber mais uma palavra no seu coração. Amém? Estou muito feliz de estar gravando esse vídeo hoje, porque felicidade é algo que nós vamos abordar também aqui no nosso vídeo de hoje. A palavra ela se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 1, e depois nós vamos pular lá para o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdam ninguém pelo caminho. Queridos, agora vamos estar pulando lá para o verso 17. Olha só como que esses discípulos eles voltam depois desse comando de Jesus. Verso 17 diz: os 72 voltaram, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas, olha isso, porque os seus nomes estão escritos nos céus, ou em outras versões, eu estou lendo aqui numa versão NVI, estão escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um tema que é importantíssimo na vida de um cristão e que é nada mais nada menos do que ministério. Querido, ministério, a palavra é originada do latim ministerium e significa serviço, função ou ofício de um servo. Então, quando nós falamos de ministério, nós estamos falando basicamente a respeito de um serviço, esse que estamos fazendo ao Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção a respeito de alguns detalhes que às vezes passa despercebido nesse texto. Você, com mais tempo e com paciência, você pode fazer esse devocional de forma mais pausada. Você vai lá e lê o capítulo 10 todo, que você vai ver o veredito desse texto. Mas é interessante porque a primeira coisa que nos grita aqui nesse texto é que Jesus ele envia outros 72 discípulos. Eu não sei se era do seu conhecimento, mas não era apenas os 12 apóstolos que seguiam Jesus. Dentre as multidões que serviam o nosso mestre, Jesus separou 12 apóstolos. Mas Jesus aqui agora ele está falando de 72 discípulos, que também eram pessoas próximas a ele. Mas quando nós vemos, por exemplo, lá no livro de Atos, no comecinho, a gente vai ver que Jesus, ele, depois de ressuscitado, ele vai aparecer para mais de 400 irmãos. Em Atos 2, vamos ver que estão 120 reunidos lá no templo. Então, é importante entender que existiam muitas pessoas que seguiam Jesus. Porém, eu queria falar sobre esses 72 que foram enviados. A segunda coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é que os discípulos eles foram enviados de 2 a 2. A primeira coisa quando nós estamos falando a respeito de serviço, queridos, é que todo serviço ele precisa ser feito em equipe. Jesus, o trabalho que nós fazemos para o Senhor, ele é feito em conjunto. Nada daquilo que o Senhor nos estipulou para fazer, isso seja qualquer coisa, querido, nós podemos fazer sozinho. Jesus mesmo, aqui na oração do Pai Nosso, a própria oração diz isso, é Pai Nosso, não é Pai meu. Então, isso significa, já está implícito, que eu tenho outras pessoas fazendo a mesma coisa ou que deveriam estar fazendo a mesma coisa. Então, querido, primeira coisa, não trabalhe sozinho, ou de forma mais tranquila para você entender, querido, não ande sozinho, mesmo fazendo as coisas para Deus. O próprio Jesus enviou os discípulos de 2 a 2. Em outros textos a gente vai ver, querido, o motivo de ser 2 é justamente que quando um falha, o outro pode estar ajudando. A palavra vai também nos dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque de 2 a paga do seu serviço, querido, ela é melhor, tá bom? Então, primeira coisa, não ande sozinho. Então vamos lá. Queridos, continuando o texto,
é interessante, Jesus ele vai dar vários comandos e o método, o passo a passo do que os discípulos eles deveriam fazer. E eles vão e fazem isso. E lá no versículo 17 diz assim que eles voltam felizes. E essa felicidade, querido, eu fico imaginando esses discípulos eles chegando até Jesus, eufóricos, dizendo: Jesus, olha, até os demônios eles se submetem a nós por conta do seu nome. Mas Jesus ele vai lá e dá uma palavra de direcionamento para os seus discípulos. Ele vai explicar: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu dei vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, ou seja, você não precisa se preocupar. Olha só a chave aqui, verso 20. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Muito melhor e muito mais importante do que o serviço que nós fazemos para Deus é a nossa própria vida. E nós devemos nos alegrar justamente e primeiramente por isso. Trabalhar para o Senhor é maravilhoso, querido. Quando nós vamos ver lá em Efésios, Paulo falando aos irmãos a respeito do corpo e das funções do corpo, ali todo o corpo ele designado como todas as juntas e medulas formando realmente um só corpo, e vai falar sobre o trabalho, mas preste atenção nisso, não importa o que você faça para Deus, se Deus não tiver primeiro a sua vida, de nada adianta. Porque o que adianta você viver uma vida inteira fazendo coisas para Deus e no final das coisas, no final de todas as coisas, você não for aceito por Ele? Imagina a cara que a gente ia chegar diante de Deus lá. E existe um texto que fala justamente isso, querido. Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23, depois você dá uma olhadinha. Vai falar que muitos naquele grande dia, no dia do Senhor, no dia que nós prestaremos conta das nossas obras, vão dizer: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós curamos enfermos, Senhor, no seu nome, Senhor, no seu nome. Mas a resposta de Jesus para aquelas pessoas é: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Então, querido, você pode se perguntar: mas poxa, como que é possível eu fazer alguma coisa no nome de Deus e o Senhor não aceitar? Querido, é simples. Se você estiver fazendo alguma coisa, a gente precisa entender um ponto. Primeiro, o nome de Jesus ele tem poder. A autoridade para fazer as coisas está no nome de Jesus. E isso independe de todas as coisas. O nome de Jesus ele pode ser sim usado. Mas Jesus, querido, ele não reconhece nenhuma obra que não venha dele. Por isso ele mesmo diz: olha, apartem-se de mim porque eu não conheço vocês. Você usou meu nome? Beleza, mas e aí? O meu nome sim, ele tem poder para curar, poder para transformar, mas e aí? Eu não conheço você. Quem é você? Certa vez, é interessante, essa palavra, eu esqueci em qual texto que ela se encontra, mas certa vez, algumas pessoas que simpatizavam ali com Jesus, ouviram do ministério dos discípulos e tal, e aí, eu esqueci quem são, tenho que lembrar, talvez eu coloque para você aí escrito, para você dar uma olhadinha no texto, mas são garotos, jovens, e eles vão no nome de Jesus, eles vão tentar expulsar um demônio. E aí, mas chegando para tentar expulsar os demônios, eles falam: olha, em nome do Deus de Paulo, eu expulso você. E aí é bacana, olha a resposta que o demônio fala para eles. Ele fala assim: olha, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Querido, olha a importância da nossa vida para um ministério, para uma obra do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, cuidado com o serviço para Deus. Vou repetir, muito antes, querido, de Deus querer o seu trabalho, querido, Ele deseja a sua vida. A sua vida. De nada adianta você gastar tempo fazendo coisas para Deus e Deus não tiver você. Você não conseguir dedicar um tempo de leitura da palavra, um tempo decente de oração, de estudo da palavra, um tempo de devocional, um tempo de intimidade com Deus. Olha quanto tempo nós passamos fazendo tantas e tantas coisas. E às vezes o Senhor, Ele fica lá, escondidinho, em último plano. Então, querido, entenda, para nós caminharmos para o final, essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Muito antes do Senhor querer o seu trabalho, Ele deseja a sua vida. Então, cuidado, querido. Cuidado, porque o serviço ao Senhor, feito de forma assim, esporádica, porque eu tenho que fazer, não, é porque é para Deus, querido, isso cansa.
Isso cansa. E quantas são as pessoas que às vezes chegam, infelizmente, no final de um ministério, às vezes um ministério grande, um ministério às vezes pastoral, bonito e tal, as pessoas elas ficam cansadas, homens e mulheres que, sabe, cansaram, depois que às vezes até pastores mesmo que às vezes jubilam, deixam de exercer a função, né, de pastor, mas acham que, não, perdi um título, alguma coisa. Querido, não é assim que funciona a vida com Deus, não. O Senhor, Ele deseja nos conhecer mais de perto. Ele deseja ter um momento de intimidade com a nossa vida, para que aí sim, o Senhor nos conhecendo, Ele aceite o nosso ministério, aceite aquilo que nós fazemos no nome dEle, porque Ele disse, olha, nada lhe fará dano a vocês. Jesus, ele dá o cronograma, dá o passo a passo aqui para os discípulos eles fazerem as coisas no nome dele. Mas antes disso, fiquem alegres, palavras do nosso Senhor Jesus, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí eu queria terminar fazendo esse apelo a você, querido, como anda a sua vida com Deus? Se a gente sempre faz esse apelo, né? Mas, querido, se Jesus ele voltasse hoje, vocês seriam aquelas pessoas que receberiam o bem-vindo sangue igual de Jesus? Ou você seria aquela pessoa que trabalhou para o Senhor e no final de contas, né, não vai ser aprovado? Querido, em nome de Jesus, que nós sejamos a primeira opção. Pessoas que no final da vida, olha o exemplo que o próprio apóstolo Paulo dá para nós. Olha, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. O que adianta você ir até o final e não guardar a fé no coração? Não adianta nada, sabe? É você chegar na cara do gol e chutar para fora, é a mesma coisa. Então, querido, em nome de Jesus, cuidado com o tempo que você gasta fazendo coisas para Deus. Dedique tempo para a sua vida, sua intimidade com o Senhor. Tenho certeza que dessa forma o Senhor ele vai se agradar das suas obras, Ele vai se agradar do seu coração e tudo aquilo que você fizer no nome de Jesus, Ele irá receber e isso será contado sobre a sua vida pelas obras que você está exercendo nesse breve período de tempo que nós vivemos aqui na face dessa terra. Eu espero que essa palavra ela tenha alcançado o seu coração. Eu gostaria que você dissesse para a gente da onde que você está vendo esse vídeo. Fala aqui pra gente aqui embaixo nos comentários em qual igreja que você participa, em qual grupo você participa. Eu participo aqui em Barra Mansa, mas fala pra gente de onde você está assistindo. Não sei se esse vídeo chega em outras cidades aqui ao nosso derredor, mas conta aqui pra gente da onde que você está vendo esse vídeo. Antes disso, antes de terminarmos, eu gostaria de estar orando pela sua vida, para que você seja capacitado para essa grande obra, e são poucos os trabalhadores, querido, Jesus disse, mas que você seja um desses poucos, em nome de Jesus. Onde você está, você pode fechar seus olhos e colocar a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eis aqui, Deus, a Tua palavra. Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença e que essa palavra, ela gere, Senhor, em nós, Deus, um fruto, Deus, que nos faça olhar para o Senhor de forma diferente. Ó Pai, nós não queremos fazer coisas no Seu nome, chegar naquele grande dia e nós recebermos um apartai-vos de mim do Senhor. Nós queremos receber um bem-vindo sem igual. Então, Senhor, nos ajude a criar, Deus, um vínculo com o Senhor, de intimidade contigo, para que tudo aquilo que nós fizemos no Teu nome, o Senhor aceitar para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Querido, Deus abençoe. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Manda lá no grupo da família, manda lá no grupo da igreja, mas que essa palavra ela gere um bom fruto e uma boa semente no seu coração. Deus abençoe. Esse aqui foi mais um devocional aqui do Momento para Ele e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.